Olá, investidor e investidora! Tá no ar, a partir de agora, mais uma edição do Mover Voices, o seu podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante do mercado financeiro. E essa edição é para lá de especial por vários motivos. O primeiro deles é que é a última edição da nossa temporada 2022. A gente dá uma pausa agora na reta final do ano, mas logo nas primeiras semanas de janeiro de 2023, nós vamos estar aqui de volta. Todos os agradecimentos pela sua audiência, pela sua cumplicidade ao longo de todo esse ano bastante desafiador para quem opera renda variável, eu vou fazer no final do episódio. Mas desde já eu te aviso para você aproveitar bastante essa conversa, que vai ser a nossa última inédita de 2022. O outro motivo muito especial é que o nosso convidado de hoje foi um dos primeiros convidados também da TC Rádio, logo ali nas primeiras semanas, quando o projeto estava engatinhando e... como dizem os mais experientes, o bom filho a casa torna. A gente conversa a partir de agora com Fabrício Guerato, do canal 1 Bilhão Educação Financeira, empreendedor, escritor, investidor. É um prazer ter você aqui com a gente, Fabrício. Seja bem-vindo. Achei que você tinha contratado uma galera pra bater uma palma, né? Não vai Agora ter palma nenhuma. Não, é quase... Ô, famoso melhor que nada. Né? Não, aqui você já tem no arquivo confidencial. Pode entrar! Pode entrar a sogra dele aí, meu! Com os pompons, né? Ô, Fabrício, obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer mesmo. Acho que vai ser muito legal. A galera que não acompanhava a TC Rádio no começo, que era um projeto que foi ganhando muito corpo, vai ser muito legal a gente conversar aqui e mostrar assim, poxa, nesses quase 1 ano e meio que a gente conversou pela primeira vez, o que mudou na sua vida de lá pra cá também. Valeu por aceitar mais uma vez nosso convite. Não, uma honra. Cara, o que mudou? Continuamos trabalhando pra caramba, né? Acho que o mercado financeiro mudou bem, a educação financeira mudou bem aí nos últimos anos. Tem um trabalho enorme pra fazer, né? Senão a gente não teria 70% da população endividada. Mas eu acho que o Brasil está evoluindo ano após ano. Ah, mas tá ótimo, tá maravilhoso. Não, senão teria um monte de dinheiro na poupança. Mas que a gente está evoluindo, que as pessoas hoje, todo mundo geralmente segue algum canal de educação financeira, conversa em casa. Por mais que o cara esteja endividado, hoje pelo menos ele tem consciência que ele está muito errado, que aquilo vai trazer algum problema. Antigamente não, o cara tocava o barco do jeito que dava, não estava nem aí. Então acho que a gente tem uma mudança aí de educação. A gente só fica criticando, né? Mas o brasileiro tem muito isso, né? A síndrome de vira-lata. A gente só critica nós mesmos, mas a gente não vê também o que a gente evoluiu. E eu acho que a educação financeira é uma parte que o brasileiro está evoluindo. Tem ainda muito caminho, mas a gente está menos pior do que há 5, 10 anos atrás. Você sabe que reta final do ano é sempre esse momento em que, tradicionalmente, a gente faz um balanço, né? Olha como a gente estava ali começando o ano, como a gente está terminando, a gente projeta também o que a gente quer pro ano seguinte, né? Quer dizer, o tempo segue a sua toada, não muda. Mas essa virada de ano, psicologicamente, até fisicamente, você costuma dar uma... abaixa um pouco a adrenalina, em geral as pessoas conseguem descansar do trabalho, nem que seja uma semaninha, viaja e tal. Então é realmente um restart, é um recomeço. Pensando nisso, pro ano de 2023, você tem muitos projetos, você tem muitos objetivos, você vai continuar aí atuando firme e forte no YouTube, ser autor de livros, né? Inclusive, você falou da palavra endividado, eu achei muito legal o título do seu livro, né? É De Endividado a Bilionário. Exato. A gente vai falar bastante também sobre essa publicação, mas tem outros livros vindo aí. Enfim, vamos começar projetando aqui o que você coloca aí no seu cenário pessoal para 2023, hein, Fabrício? Eu assim, minha vida inteira eu nunca segui muito tempo uma única coisa, né? Então já te falei, se eu contar minha história desde pequeno, putz, já fui grafiteiro, já tive no Everest, já joguei pela seleção brasileira, já fui assessor de imprensa, já tive o Wealth, tive canal de educação financeira, enfim. Então tem uma cacetada de coisas aleatórias. A gente vai falar de tudo. E com certeza em 2023 alguma surpresa aí a gente vai fazer, né? Porque depois de um tempo a gente precisa dar uma inovada, uma renovada, até por tesão pessoal, né? A vida é muito curta pra gente fazer a vida inteira a mesma coisa, então a gente tem que estar sempre ali se reinventando. O empreendedor tem muito disso, né? Claro, o dinheiro, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, é legal pra caramba, mas o empreendedor tem mais tesão por fazer, por criar, por se desafiar do que o dinheiro em si. O dinheiro é muito legal, uma consequência, mas o empreendedor nato, ele tem tesão pelo desafio. Tanto é que o cara às vezes constrói uma empresa, ele fica rico, o que ele faz? Vende a empresa. Vende a empresa e depois? Abre outra, vai para outro negócio. Empresa. Então o cara já tem dinheiro, por que ele faz isso? Sarna para se coçar? Mais ou menos isso. Então
Você sabe se você tem um mindset de empreendedor, se você não fala, nossa, queria empreender para ficar rico e me aposentar. Provavelmente você não vai ficar rico se você falar isso. Porque o mindset do empreendedor é o tesão por realizar, o tesão pelo desafio. A grana é uma consequência, mas depois que você ganha, você vai para outro desafio. Ô Fabrício, eu ia falar aqui da sua trajetória, como você disse, é bastante extensa, né? E muito diversificada também, para usar um termo do mercado. Mas agora você deu esse gancho, eu vou ter que aproveitar. Porque muita gente, ao longo do ano, pode ter ouvido algo semelhante ao que você disse aqui. Algo como, poxa, não foca no dinheiro. Ninguém fala que o dinheiro não é importante, porque a gente sabe, lógico que é. Você não sustenta a sua casa se você não tiver dinheiro, o seu negócio não sustenta nada. Mas se o foco de você abrir um negócio, de você ter ali o seu próprio empreendimento for, quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, se o objetivo principal for esse e apenas esse, é muito pouco, é vazio. A chance de dar certo diminui. A questão do empreendedorismo está muito mais em tentar arranjar soluções, em tentar se desafiar, em criar algo que ninguém nunca pensou, e entregar um produto que ninguém nunca entregou. É muito mais esse outro caminho. É isso realmente na prática? Não é romântico dizer isso, não. A prática é assim mesmo. Você ganha dinheiro resolvendo o problema das pessoas. Quantas vezes na nossa vida, às vezes a pessoa fala, não, faz assim, assim, assim. Você fala, não quero, resolve. Por que existe o serviço de despachante? Você pode ali no Poupa Tempo, tal, fazer seu documento do carro, sei lá. E por que ainda existe o despachante? Porque você fala, não quero encheção de saco. Ou seja, tem alguém que está resolvendo o seu problema. Então, toda vez que você pensar em empreender, você tem que pensar, que dor que eu estou resolvendo? Qual que é o problema que eu estou resolvendo dessas pessoas? Que dor que tem esse mercado que está meio solto e com a minha solução eu posso entregar resultado? Isso pode ser um restaurante bom num bairro que não tem um restaurante bom, ou pode ser uma tecnologia nova, sei lá, de criptomoedas que tem um público para isso e não tem essa tecnologia, entendeu? Então você tem que pensar o seguinte, que dor que tem nesse mercado e como eu vou criar algo para solucionar esse problema das pessoas. As pessoas topam pagar para terem seus problemas resolvidos. E você empreendeu dentro do mercado financeiro. Você olhou para esse mercado aqui e falou assim, opa, eu consegui ver aqui uma coisa que acho que outras pessoas ainda não viram. Como que você teve a ideia de criar o canal 1 Bilhão Educação Financeira? Enfim, como começou tudo isso, Fabrício? Bacana. Na verdade, assim, lá atrás eu conheci uma ex-BBB e aí eu falei, vou trabalhar com ela, então fazia estágio de manhã, à tarde trabalhava com ela e à noite estudava. Se eu não perguntar qual é a ex-BBB, a galera me mata aqui. É uma argentina, tá dando a dica aí. Trabalhou com o Messi, meu. Exatamente, mas na época que ele se vestia de mulher. E aí, o que aconteceu? Eu falei, putz, isso é o que eu quero, né? Eu falei, quero trabalhar com televisão. Beleza. Você aprendeu esse gosto daí? Daí. Tá. Falei, quero trabalhar com televisão. Ok. E aí, né, com isso daí, quero trabalhar com televisão, comecei a procurar onde que eu poderia me encaixar. Falei, tem uma profissão que chama assessor de imprensa, né? Que é mais ou menos o que eu fazia com ela, né? Em colocar nos programas. Cuidar da agenda e tal. Aí eu parei de trabalhar com ela e falei, não, vou fazer isso para empresa. Mas como que faz isso para empresa? Então, mas como que você saiu da ideia de trabalhar com uma ex-BBB e pensou assim, agora eu vou pro mundo corporativo? De onde veio essa ideia de mudar? Cara, veio da encheção de saco, né, vamos dizer assim, da encheção e da podridão, que é um pouco do meio artístico. Não tô falando que todos os artistas são podres e tal, mas o meio em si é ruim. E aí chegou uma hora que eu me enchi o saco disso daí. Vou pro setor corporativo. Vou pro setor corporativo. Eu comecei a assessorar escritório de advocacia, aí deu certo, aí um indicou o outro. E aí eu falei, cara, qual que é um mercado que é promissor, que não tem muita gente, etc. Mercado financeiro. Não tinha muito jornalista especializado em finanças, muito menos assessores de imprensa. Tanto é que o primeiro contrato, né, eu trabalhava numa corretora junto com o Thiago Nigro. Né? A gente era moleque, né, 18 anos atrás. Aí o dono da corretora chegou e fez assim, você que coloca umas matérias aí na imprensa, né, umas 2, 3 por mês. Então tá, assina aí o contrato, vamos fazer. Eu falei, nem vou explicar o que eu faço, tipo, reunião de maluco, assim, sabe? Aí beleza, aí fechamos e tal, aí começamos a emplacar direto na corretora, gerava ali de mídia espontânea 6, 7, 8 milhões de reais por ano e tal. Aí outros players do mercado financeiro começaram a contactar a gente criou, né, uma carteira ali focada no mercado financeiro.
E aí depois de um tempo, falei, pô, mas a gente tá fazendo só coisa pros outros, né? Vamos fazer um projeto interno aqui de educação financeira? Pô, a gente tem contato com jornalista, a gente sabe se comunicar e tal. E aí veio a ideia da inovação. Já tinha outros canais de educação financeira, já tinha a Natália, já tinha o Thiago. Falei, pô, eu gosto de viajar. Eu vou unir viagem com educação financeira. Porque aí eu falo infotrenimento, né? Então eu dou informação, mas com um pouco de entretenimento. Então fica uma coisa bacana, fica uma coisa leve, né? Pô, você tá lá no deserto do Atacama vendo um conteúdo legal, você tá numa geleira vendo um conteúdo legal. Eu falei, pô, isso aqui vai render. E realmente o canal acelerou. Aí veio a pandemia e a gente parou de viajar. Mas até então, a gente conseguiu dar uma boa alavancada justamente por isso, porque a gente misturava educação financeira junto com entretenimento. Meu, e isso é muito legal, porque canal de viagem no YouTube tem um monte. Tem. Canal de educação financeira tem um monte também. Agora, um canal que você vai ouvir sobre educação financeira, uma montanha no meio do gelo, aí só tem o do Fabrício. Exato. Aí as pessoas falam, pô, aqui eu me divirto e aprendo, né? Não é só aquela coisa boring, chata, dura. E aí começou a acelerar e foi embora, né? E essa o que a gente estava falando aqui antes, eu acho que é a materialização disso. Quer dizer, você falou, poxa, eu gosto de viajar, eu sou bom em educação financeira, você percebeu que muitos jornalistas não têm ou não tinham essa especialidade. Você juntou as duas coisas, quer dizer, você viaja, você se diverte e o canal ainda tem a sua rentabilidade. Quer dizer, você ganha dinheiro com isso. Exato. É o que a gente falou daquela consequência de não pensar no dinheiro na saída. Exato. Mas ele vir como consequência do processo. Exato. Você vai ali indo pelos caminhos que você precisa ir, em algum momento o dinheiro vai começar a chegar, você vai começar a ser visto, vai começar a ter notoriedade e as coisas vão começar a acontecer, né? Uma consequência natural de qualquer empresa que você consegue acelerar, né? Ó, vai que eventualmente alguém tá acompanhando a gente aqui e ainda não conhece o seu canal, agora é a hora da gente vender o canal também. 1 bilhão. Porque esse nome é muito chamativo, né? Porque as pessoas sempre pensam assim, pô, quero ganhar meu primeiro R$1 milhão. Você já foi ousado, já colocou 1 bilhão. Pra quem não conhece o seu canal ainda, como que é o conteúdo que você produz para além dessas viagens que você já contou aqui pra gente? Primeiro eu vou explicar o nome, porque boa, 1 bilhão... Boa, o nome é bom. Cara, 1 milhão na cidade de São Paulo, você compra um APzinho de 2 quartos, acabou o dinheiro, né? Ser milionário, pelo menos numa grande cidade, já não é mais grandes coisas. Então, falei, cara, vamos dar um nome parrudo mesmo, 1 bilhão... E também colocava o sentimento de comunidade, né? Porque os bilionários, né? Então todo mundo se chama ali os bilionários e tal. Então foi por isso que teve esse nome. A segunda pergunta era? A segunda pergunta é o seguinte, queria que você falasse sobre os conteúdos que você produz, né? Para além desses conteúdos de viagem, que acabou sendo impactado pela pandemia, você falou, deu para viajar mais, precisou se reinventar um pouco também. Exato. E aí a gente fala, obviamente, sobre educação financeira, né? Desde o topo de funil, que a gente chama, né? Aquela educação financeira básica, às vezes tem algumas mudanças no Banco Central, do Pix, enfim, até a renda fixa, que agora tá bombando, né? Taxa de juros lá explodindo, estralando, até investimento em ações, cripto, enfim, que é o mercado de renda variável, que é um pouco mais ainda complexo, né? Apesar de estar se popularizando, aí já estamos com 5 milhões de investidores na B3, mas a gente pega todas as classes, então desde o cara do topo do funil ali, que precisa aprender, economizar e tal, até o lá embaixo que é aprender na renda variável, como montar uma carteira, como dar uma olhada na ação, como saber olhar um papel, né? Se aquele papel está esticado, se ele não está, o que os analistas estão falando, o que não estão, que setor que está, como que é a diversificação de receita, vem receita mais de fora do país, vem receita interna, enfim. Então a gente dá nosso seguidor, né? Nosso inscrito, nosso seguidor, ele precisa se sentir que no canal está sendo resolvida a vida dele. Tem ali o tempo todo conteúdos que resolvem a vida dele. Acho que esse é o principal. Como é que eu tô seguindo alguém que todo dia tá resolvendo algum problema meu, tô aprendendo alguma coisa de verdade, né? Ó, e isso que você falou acho que é bem interessante, né? Porque para quem tá acompanhando a nossa conversa aqui, não é fácil você produzir conteúdo todos os dias e você manter uma pessoa que é inscrita no seu canal, que segue você nas redes sociais, fazer com que essa pessoa interaja com você ali com bastante frequência. Esse é o objetivo, né, de todo produtor de conteúdo. Total. E a gente conversando fora do ar, eu perguntei, né, qual que é a sua maior característica, você respondeu em uma palavra assim, criatividade. Acho que essa é a chave do negócio, porque vai que algumas pessoas estão acompanhando a gente aqui, também tem o seu próprio negócio e tem as redes sociais e a coisa não está indo assim tão bem. Criatividade você não aprende na faculdade, né? Não tem uma faculdade assim, olha, aprenda a ser criativo. Tem umas aulas, alguns cursos que ajudam a desenvolver a criatividade. Mas é claro, mas me parece que isso nasceu com você.
Porque você, como assessor de imprensa, tem que ser criativo, porque às vezes você vai precisar vender o seu Vender cliente. a pauta, como é que eu faço a malandragem para vender pro jornalista? E o cliente é o mesmo, né? Então você precisa vender num mês, no outro mês você precisa vender o cliente de novo. Tem que ser outra abordagem. Sim. Isso te ajudou a desenvolver essa questão da criatividade também, ô Fabrício? Não, total. É o que eu falei, pô, já fui grafiteiro, já fui do Black Bloc, já fui jogador de futebol, já estive no Everest, já fiz 1 milhão de coisas diferentes. E obviamente isso ativa o seu cérebro, né? Você começa a acelerar, você tem mais repertório. Então, o que eu falo? A tecnologia vai substituir muita coisa, como está substituindo. Os robôs, inteligência artificial. Mas nada vai substituir a criatividade. Nenhuma tecnologia. Isso você pode anotar, gravar esse vídeo daqui 30 anos, ver. A criatividade vai ser sempre uma característica que vai te diferenciar do resto. E o comportamento, ele é treinável. Por exemplo, você pegar um cara que não tem talento para futebol, mas treinar, ele vai ser um Neymar? Não. Ele não nasceu com esse talento. Mas se ele treinar muito, ele vai ser um cara que vai bater uma bolinha ali legal. Ele não vai atrapalhar o time. Claro, não vai ser um jogador profissional, mas na brincadeira ele vai ser um cara que não atrapalha. Porque ele treina muito. E a criatividade também é treinável. Quanto mais repertório você põe para dentro da sua mente, quanto mais coisas você vê, quanto mais você lê, quanto mais conteúdo você consome, mais você ativa a sua criatividade. E de repente você pode seguir o chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. Muito bem. Ó, você falou sobre essa questão da criatividade e do repertório. Para além de pensar em conteúdos, repertório, entendo ser muito importante também no mercado financeiro. Para você entender cenários macroeconômicos, para você conseguir diferenciar o que é fato do que é ruído. E trabalhando no mercado financeiro, você trabalha, eu acho, com um órgão mais sensível do ser humano. Com o órgão mais sensível dos seus seguidores, que é o bolso. Ah, tá. Que é o bolso. Não, entendi. Não é? Que é, pô, a pessoa... É que você foi indo por uma linha ali. Não, que é o bolso, pô. Né? A pessoa tá ali te seguindo e a gente tava até falando isso fora do ar, né? Então você comenta sobre um ativo, comenta sobre uma ação. Poxa vida, imagina o tamanho da responsabilidade. Eu vi você no Instagram, acho que você tá com mais de 100 mil seguidores, não tá? No seu canal do YouTube, mais de 350 mil inscritos. Então, quer dizer, você fala pra muita gente. Puxa vida, esse repertório também te ajuda no mercado financeiro para você olhar um cenário e falar, pô, acho que o caminho nesse cenário desafiador é esse daqui. É, a mesma coisa o repertório. Tô há 18 anos no mercado financeiro. Eu já vi coisa pra caramba. Já vi um monte de gente entrando em pirâmide. Já vi apostador que tinha certeza que o negócio ia acontecer e não aconteceu e perdeu muito dinheiro. Já vi gente perder carro, casa, o caramba quatro. Então já vi muita tragédia no mercado financeiro. Então isso te inibe de cometer erros? Não, né? Às vezes a gente acaba cometendo alguns erros. Mas te evita de cometer muitos erros, justamente porque você já viu isso acontecendo com outras pessoas. Eu falo, os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu várias vezes numa reunião falo, cara, não quero aprender nada. Eu quero que você passe e você me fala o que não é pra fazer, que dá errado, para não precisar quebrar cara, ou perder dinheiro, perder tempo, fazer tudo isso. Então eu falei, não quero aprender nada, eu quero saber o que não dá certo para não ir por esse caminho. Então o mercado financeiro é um pouco disso, você ficar observando, você tem que sempre falar com pessoas mais velhas. Você vai começar a investir, ouça quem tem mais experiência. Não é papo, vou ouvir meu pai, meu tio, não. Se você está no mercado financeiro, você tem que ter a obrigação de ter humildade e ouvir as pessoas mais velhas que estão no mercado financeiro. Porque elas já viveram coisas, elas já viram coisas que você não viu. Então, a chance de você fazer uma cagada é muito maior do que elas. Porque ela já viu muita coisa que você não viu. Vamos falar um pouco sobre o cenário atual, então. Daqui a pouco a gente volta para sua história, para falar sobre essa história, subir o Everest, subir montanha. Quero também falar muito sobre o seu livro. Mas antes disso, a gente está num momento de pânico, né? No momento que a gente grava aqui essa nossa conversa, nosso podcast, a Bolsa está aí cambaleando na casa dos 105 mil, 106, 104 mil pontos. Muito em decorrência da nomeação do Haddad, e muita gente esperava um nome técnico no Ministério da Fazenda e veio um nome político. E o Haddad não inspira tanta confiança, pelo menos da maior parte, para não falar todo mundo que nós entrevistamos aqui na TC Rádio. Sim. O pessoal entendia o Haddad como sendo a pior opção
das que estavam ali na mesa, né? Aham. Quais eram essas opções que a gente sempre colocava ali, em decorrência das informações que a gente cobre de política? Se você tinha o Alexandre Padilha, você tem o Fernando Haddad, que foi o escolhido, você tinha Pércio Arida, que estava concorrendo ali, Lara Rezende e o próprio Meirelles, o Henrique Aham. Meirelles. Acabou sendo o Haddad. É um momento que gerou um pânico, né? Você já passou por situações parecidas a essa? Novo governo, nomeações, pânico no mercado? Porque muita gente já falou, galera, vou vender tudo, 2023 é renda fixa e um abraço. Galera meio desesperada também, muita gente realizando prejuízo, com medo de perder mais. Você já passou por algo parecido nessa sua caminhada dentro do mercado financeiro, Fabrício? Recentemente a gente teve um impeachment, né? Recentemente a gente teve um Joesley Day. Recentemente que eu digo porque não faz 30 anos, né? Faz, sei lá, 5 anos, 7 anos. O impeachment foi agora, né? 2016. 2016, Joesley Day foi... Mas já era jornalista, mas eu não cobri o mercado financeiro. Então eu não tenho essa experiência você não tem. de cobrir o fato com o olhar do mercado. Aham. Na época eu trabalhava na rádio Jovem Pan. Então cobri, mas assim, com um olhar de uma rádio que é um público mais amplo, né? Você Aham. fala só sobre política, você não tem um olhar do mercado. Sim. Então eu imagino que o mercado tenha, com o impeachment da Dilma, subido. Na época, né? O mercado não queria a Dilma. Na verdade, assim, o mercado ele sobe no boato, cai no fato. No dia do impeachment, se eu não me engano, o mercado caiu. Caiu no Mas impeachment. é porque já tinha subido antes, né? O sim. mercado já Antecipo. tinha antecipado e tinha precificado, enfim. Então, assim, você ficar surpreso propriamente dito, não. Mas eu acreditava, porque assim, o Lula ele sabe que ele precisa da economia indo bem para o governo ir bem, né? Ele não é burro. Então eu, sinceramente, acreditava que ele não colocaria um nome que não fosse técnico, como ele já fez no passado, né? Não colocar um cargo político. E por que ele fez isso? É importante entender, né? Por mais que eu, obviamente, não concordo, nem ninguém que é do mercado financeiro, né? Na verdade, tem que ter pessoas técnicas em todos os ministérios, mas enfim, ele não tem um sucessor, né? O Lula não tem um sucessor e, obviamente, está no fim tanto da vida quanto da trajetória política, uma questão de idade, né? Normal. E aí, o que ele pensou? Se eu colocar ele num ministério que tem visibilidade e se der certo, talvez eu esteja fazendo aqui, não exatamente um sucessor, né? Porque é difícil você ter um outro nome, né? Popular, né? Como o do Lula, como o do Bolsonaro, é difícil você transferir, mas alguém que possa dar um segmento. Agora, do ponto de vista de economia, é muito ruim porque o mercado, ele não gosta, todo mundo fala assim, o mercado é da direita. Não é exatamente isso. O mercado gosta de previsibilidade. O que vai acontecer? O que será que está para acontecer? Em alguns governos a gente tem uma previsibilidade, em outros não. E nesse momento a gente está vivendo um período que a gente não sabe o que vem por aí. Qual que vai ser a política? É uma política de arrebentar o teto de gastos? É uma política que a gente vai arregaçar tudo e vamos ver no que dá? Qual que é a política que vem por aí? Então é isso que a gente não sabe, é isso que causa o pânico no mercado, né? E nessas situações, usando da sua experiência, que você já citou aqui, 18 anos de mercado, não parece, né? Quando você me contou que você tinha 38 anos, eu Só acho que desacreditei. Jequiti não serve pra nada, mas se você usar todos os dias, serve. Ó, fez uma propaganda agora, Jequiti. Publi. Foi de graça, mas na próxima você pode patrocinar nosso programa. Ô Fabrício, mas você também chegou a mudar suas posições no mercado em decorrência da nomeação do Haddad? Você chegou a realizar prejuízo porque você entende que a coisa vai ficar pior? Ou por essa experiência você falou, opa, já teve outras situações também Sim. assim desafiadoras, você citou o impeachment da Dilma, Joesley Day, vou ficar por aqui mesmo, estou bem posicionado, gosto das empresas que eu tenho na minha carteira e vou esperar a água passar por baixo dessa ponte, a coisa se acalmar um pouco mais para tomar a decisão. Como que você agiu nesse momento? Ou tem agido, né? No sentido de empreendedorismo, eu não espero ter um governo X ou Y para empreender. Tá. Se a gente for ficar esperando isso, a gente não empreende nunca, né? Isso às vezes é muito mais uma muleta de quem quer ficar acomodado. Mas agora que o governo não tá falando, amigo, se você não levantar todo dia de manhã, ralar, correr atrás, não interessa, vai ter governo de direita, de esquerda, não vai fazer nada por você. A gente vai ter que pegar e correr atrás. Então esse é o primeiro ponto. Agora, do ponto de vista de investimentos, todos os meses eu faço um rebalanceamento de carteira. Eu não tenho paixão pela renda variável, não tenho paixão pela renda fixa, não tenho paixão por ações ou por uma determinada ação ou por cripto. Eu não tenho paixões, eu gosto de ganhar dinheiro. Então, conforme eu vou vendo o decorrer de como está se desenrolando o mercado,
eu vou fazendo ajustes na minha carteira. Então, de um ano e pouco para cá, eu tô cada vez mais aumentando minha posição em renda fixa. Por quê? Porque a gente tem renda fixa aí pagando IPCA mais 8,5%, mais 9%. A gente tem renda fixa pagando 16% ao ano. A gente estava até falando aqui de tokenização, né? Tem aquela plataforma, não sei se conhece, a Leak. Lá tem 1,40 ao mês isento de imposto de renda, né? De até 35 mil, enfim. Então a gente tem uma cacetada de opções hoje de renda. Quer dizer que eu tenho que excluir a renda variável, acabou minha vida? Não, não é tudo ou nada. Mas eu vou rebalanceando conforme os acontecimentos. A gente tem um risco de recessão global. O mundo ali tá estranho, né? Faz um ano que o mundo meio que se arrasta ali, ninguém sabe se vai ter recessão, se não vai e tal. A gente teve uma mudança aí de governo e que, a princípio, pelas primeiras declarações, vamos furar o teste de gastos, vamos gastar, não tem problema, política social, depois a gente vê como é que faz com a fatura. Então, decorrente disso, né? Então já faz meses que eu tô aumentando ali minha posição em renda fixa, não só por causa da eleição, mas por causa do que está acontecendo no mundo, né? O mundo ali subindo taxa de juros, né? Inflação, taxa de juros, China voltando a ter lockdowns, e quando fecha uma fábrica, outro dia eu estava conversando com o presidente de uma grande montadora, ele falou assim: Fabrício, se faltar um chip, o produto não sai, o carro não sai. Não adianta ter 35 mil componentes prontos. Se faltar um chip, o carro não sai. Se tem menos produto, tem inflação, oferta e demanda. Enfim, então por todos esses acontecimentos que estão ocorrendo no mundo e a taxa de juros subindo no Brasil já há alguns meses, então eu estou aumentando cada vez mais minha exposição em renda fixa. Você falou aí várias coisas interessantes que eu tô aqui pensando o que a gente vai abordar primeiro. Vamos falar sobre essa história de recessão global, porque eu acho que é um tema que está muito na cabeça do nosso investidor, que também começa a projetar cenários para 2023. Essa é uma questão, mas assim, fundamental para a gente entender a dinâmica dos mercados, principalmente de renda variável. Porque a partir do momento que você tem uma recessão, quer dizer, as pessoas estão consumindo menos, as empresas vão produzir menos, e o mercado de renda variável é formado por empresas, né? Sim. Que quando eu entrei aqui no TC me perguntaram o que é uma empresa. Não soube responder, aí me ensinaram. A empresa é pessoas mais processos. Uhum. Se uma empresa não consegue faturar, evidentemente ela vai diminuir o seu número de pessoas, Normal. porque é essa a tendência. E é claro que o preço de tela, no curto prazo, tende a corrigir a isso também. Quer dizer, a empresa está faturando menos, está diminuindo ali o seu pessoal, tal, a situação não está boa, a projeção também não é boa, o preço de tela vai para baixo, o investidor que está posicionado na compra sofre. Você acredita nessa possibilidade de recessão global? Você acha que vai ser uma recessão, mas não com todas as letras maiúsculas, uma coisa mais amena do que foi projetado inicialmente, quando a gente começou a ver um movimento de alta de juros, principalmente nos Estados Unidos? O que você está pensando nessa reta final de 2022, projetando a economia para o ano que vem? Seria muito simples se a gente tivesse uma bola de cristal, né? Nossa, vai ter aí recessão. você fala e todo mundo ganha Exato, dinheiro aí aqui. todo mundo ganha dinheiro. A gente não consegue afirmar que terá uma recessão global, mas tem um risco muito eminente de ter, né? Isso é um fato. Todas as crises que se desenharam parecidas com essa, né? Alta taxa de juros, inflação, pós uma outra crise, né? No caso foi a pandemia que nunca ocorreu, mas enfim, veio uma recessão global pós. Então, todas as crises se desenharam assim. Essa também vai se desenhar assim? Não é possível afirmar. Você está olhando o passado. Né? O que já aconteceu antes. É o track record. Né? O passado não garante o futuro, mas nos diz muito sobre o que pode acontecer no futuro. Igual um fundo de investimento. Se o fundo performou bem nos últimos 20 anos, não quer dizer que vai performar bem agora, mas tem um bom track record do gestor. No direito é o que o pessoal chama de jurisprudência, né? O que aconteceu ali nas decisões para saber como é que esse juiz vai decidir. Então, agora, no cenário global, né, do que está acontecendo, a gente tem um risco eminente de ter uma recessão. Certeza que vai ter uma recessão? Não é certeza. Mas a nossa carteira de investimentos tem que estar pronto para isso. E se tiver uma recessão? E se a Bolsa vier ali para 90 mil pontos, né, 85 mil pontos, que é totalmente factível, né? Não é nada impossível. Para quem não lembra, na crise ali de 2008, subprime,
a bolsa andou para baixo durante uns 6 anos seguidos, né? Depois porrou, só que muita gente que pegou a bolsa porrando 3, 4, 5 anos atrás não viu esse caos, né, da bolsa caindo. Ah, teve a pandemia, mas pum, já um tobogã, tá vendo? A bolsa sempre sobe, só esperar um pouquinho. E não é assim, a bolsa pode cair por 5, 6 anos. Se ela caiu por 5, 6, por que não 8? Não tô falando que vai acontecer, mas pode. Você tem estômago para isso? Sua carteira aguentaria isso? Esse tipo de coisa que todo mundo precisa parar e pensar. Eu aguentaria uma porrada dessa por muitos anos? Algumas pessoas vão falar que sim, outras não. Então todo mundo precisa parar, pensar e ver como que está posicionado sua carteira para ver se aguentaria uma porrada. Boa. Ó, a gente falou aqui sobre recessão. Um outro tema que eu queria trazer, em linha com aquela sua primeira resposta dos chips, que eu achei legal, né, essa sua conversa que você teve com o presidente de uma importante montadora. Puxa vida, como a gente tem usado semicondutores, né? Então aqui está o seu celular, o meu celular está aqui, o relógio tem semicondutor, tem tudo, né? A tecnologia hoje manda. E aí você falou que o executivo te disse que se tiver 35 mil chips, ok, mas um tiver faltando, o carro não sai. Exato. Porque é isso que determina a venda ali do produto. O cliente está comprando toda aquela gama tecnológica. Então, não pode faltar nada. A partir disso, você entende que o conceito de globalização ele começa a ser esvaziado nos próximos anos? Então, vamos lá. O Trump tentou fazer isso, né? Sim. Tentou esvaziar ali a China para disseminar por outros países a matéria-prima. Mas agora entrou o Biden e continua a China mandando e o mundo dependente da China. Por quê? Porque eles têm processos, eles têm fábricas, eles têm mão de obra, ainda que não é tão barata como há 20 anos atrás, mas a mão de obra chinesa ainda é barata, né? Então eles têm toda a infraestrutura para atender o mundo. Então é conveniente para os países manter a China ali como sua principal fornecedora, né? Ninguém quer chegar e pagar um salário em euro. É mais fácil pagar um salário em... Como que é a moeda chinesa? Agora esqueci. Yuan? Yuan, né? Mandarim é a língua. Tô confundindo aqui. Yuan. Então é melhor, né? É mais cômodo. E no capitalismo a gente precisa ter redução de custo, né? Isso é básico do capitalismo, né? Não adianta falar, nossa, a eficiência da Alemanha é incrível. Tudo bem, mas lá, sei lá, o salário mínimo a hora é 15 euros e na China é 3 dólares. Tô chutando, não sei exatamente quanto que é. Então tem que ver isso. O mundo ainda continua dependente da China e não tem sinal de que isso vai mudar. O Trump tentou fazer isso, começar a falar, cara, a gente não pode ser muito dependente da China, porque quando dá ruim, a gente viu que dá muito ruim. O mundo inteiro sofre. O mundo inteiro sofre. Mas por enquanto a gente não viu exatamente uma mudança clara de matriz de fornecimento global que não seja a própria China. Pessoal, acompanha a gente aqui no raciocínio. Falamos bastante de macroeconomia, vamos trazer aqui para o micro, pensando no nosso país, pensando em setores da Bolsa Brasileira e vamos falar também de algumas empresas aqui em específico. Você citou a China. Falou em China, a primeira coisa que aparece no radar aqui do nosso investidor, pelos comentários que eu costumo ler no chat do YouTube, é Vale. Falou em China, a pessoa pensa em Vale, pensa no setor de minério. Vamos começar falando desse setor de mineração, setor siderúrgico também, o Fabrício. Né? A Vale, a gente sabe, tem a composição do Ibovespa, é a empresa que mais pesa no Ibov. E a gente viu o minério nesse ano de 2022, puxa vida, sofrendo bastante o setor, né? Porque a China ficou com uma política de Covid-0 até a reta final desse ano. Agora, finzinho de novembro, começo de dezembro, que a população falou, ó, a gente quer trabalhar, chega, a gente não aguenta mais. E que a China começou a afrouxar um pouco essa política. Alguns analistas que a gente conversou aqui nessa reta final de novembro dizem que a chance da China, diferente do que pode acontecer no resto do mundo, essa questão da recessão que a gente falou, a chance da China investir bastante no setor imobiliário por lá, porque nesse ano de 2022 possivelmente não vai atingir o crescimento que estava projetando no ano. Em 2023, esse tipo de investimento pode acontecer, né? É aquela história, a gente nunca fala que vai, né? Não dá para cravar. Mas muitos analistas entendem que há uma grande chance da China investir pesado nesse segmento imobiliário lá no ano de 2023, no ano que vem. E, evidentemente, segmento imobiliário é um de vários setores que você usa muito aço, você usa muito minério de ferro. Portanto, dado esse cenário, eu te pergunto, é um setor que você considera para o ano que vem, setor de mineração, e empresas como Vale, a própria Gerdau, Uzi Minas
e CSN, para citar aqui o quarteto de ferro da Bolsa Brasileira? Vou te falar o que o meu amigo Rafi sempre fala. Vale sempre vale, né? Vale sempre O vale. Rafi é sensacional. Sensacional. Ganhou um prêmio outro dia aí, Ganhou né? da PMEC, melhor casa de análise e tal. Eles estão voando lá na Eleven. Assim, tem como prever o que vai acontecer ano que vem? A China realmente vai investir muito, né, em infraestrutura e vai demandar muito aço? Não tem como cravar isso. Mas a Vale tem um diferencial competitivo. Nós temos o melhor minério de ferro do mundo, né? Com mais pelotas de ferro por minério. Já viu Já vi vídeo, uma rocha, sim, né? Aí tem as pelotas ali de ferro e tal. E a China está com uma política muito forte de redução da poluição. E as siderúrgicas poluem pra caramba, mesmo com filtros, etc. Poluem muito, né? Tanto é que eles estavam mudando até a região das siderúrgicas, colocar tudo numa única cidade, enfim. E isso também demanda, porque o minério de ferro, quanto mais puro, quanto mais pelotas de ferro por bloco, também polui menos. Então, assim, a Vale não faz minério de ferro assim como a Austrália. Nós temos lá em Carajás, né, no Pará, o melhor minério de ferro do mundo. Isso é fato, é um diferencial competitivo, goste ou não goste. Ponto. Isso é inegável. Esse é o primeiro ponto. Só que nós dependemos da China, né? A Vale depende da China. Então, assim, o investidor que quer pegar movimentos de curto prazo, quero investir na Vale porque eu acho que a China vai demandar muito ano que vem e vai subir o minério. É uma aposta, né? É uma aposta. Agora, vale ter na carteira para longo prazo uma baita de uma empresa, né? Desde a privatização, uma baita de uma empresa. Os absurdos que fizeram ali, que foi Brumadinho, né, e Mariana, os absurdos para economizar, fazer uma economia porca. A empresa se reestruturou inteira, porque ela é obrigada a se reestruturar. Toda vez que tem um problema sério, a empresa é obrigada a se reestruturar. E foi isso que aconteceu com a Vale, né? Então, a Vale de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. A Vale de 20 anos atrás não é a mesma de hoje. Então, é uma empresa eficiente. Assim como a Petrobras, pós-Lava Jato, é uma outra empresa. Então, é uma baita de uma empresa com baita de um produto. Ela está começando a entrar em outros mercados. Ela já fornece para a Tesla, né, o níquel ali. Eu ia citar o níquel. Para o Elon Musk. Hoje ainda é uma receita incipiente na Vale, mas não quer dizer que vai ser incipiente em 5, 10 anos. Né? Então, a gente tem que aguardar. Mas eu acho uma baita de uma empresa. Agora, cravar que a Vale, em 2023... vai porrar só com uma bola de cristal. E a gente até brincou aqui, o Fabrício tava gravando um stories, né, antes da gravação começar, e eu falei, quem assistir aí, Fabrício vai contar a ação que vai subir 100%. Mas lógico que eu falei em tom de brincadeira, porque como que você vai falar uma coisa dessa? E só para abrir um parênteses rápido aqui na nossa conversa, a gente vai falar de outros setores, mas você que produz muito conteúdo, e é um conteúdo de qualidade, quem segue sabe ali a responsabilidade que tem toda uma equipe ali que ajuda também nessa questão da estrutura, tem a parceria com a Modal Mais, né, também no canal, então assim, é um conteúdo responsável. Mas o que a gente vê na internet também da galera falando assim, tô aqui, vou fazer um trade, aí ganhei 20 mil reais, agora eu vou comprar esse carro. Também tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje tem conteúdo de tudo que é jeito também, né, Fabrício? Eu falo o seguinte, tava vindo pra cá, tava num Uber, o Uber falou, cara, meu amigo perdeu todo o dinheiro da rescisão dele, 320 mil reais, o cara entrou em depressão, porque estavam garantindo 4% ao mês pra ele. Né? Garantiu rentabilidade. Entendeu? Aí o cara, inclusive um grande empresário do país, bem conhecido, também estava nessa mesma pirâmide. Pra você ter ideia como até um empresário às vezes faz essa cagada, né? Só que pro empresário não faz diferença perder 1 milhão ali, porque ele já tem muitos. E o cara perdeu e entrou em depressão. Você destrói a vida de uma pessoa, você destrói uma família, você destrói tudo, né? Porque às vezes o cara tá ali com 50, 60 anos de idade, já não tem mais aquele gás, aquele pique, de repente acontece uma tragédia dessa, você desestrutura por completo a pessoa. Né? Por completo. Então você ficar vendo vídeo na internet, fiz aqui, comprei uma passagem aérea, fiz aqui, você acreditar nisso, desculpa, né? Eu falo, todo dia sai na rua um ganancioso e um estelionatário. Todo dia sai na rua essas duas pessoas. E muitas vezes quando elas se encontram, tipo, dá um baita caso de amor, assim, se agarram, se beijam, falam, caramba, como que eu nunca te encontrei antes, entendeu? Só que com muitas histórias de amor, né? Às vezes acaba no pau. Então é exatamente isso. Essa é a realidade. Então, se você quer ser ganancioso, cuidado, que você pode ficar zerado. Né? Isso vale para trader que quer brincar de cassino, porque viu outro trader brincando ali, não é um cara
que tem um método com consistência, que fala, cara, você vai perder, mas vai ganhar, mas provavelmente se você seguir esse método, você vai mais ganhar do que perder. Mas você só pode comprometer 5% da sua renda, você não pode estar endividado, enfim. Aí tá, não sou trader, mas eu tô falando para quem é. Agora, o trader que fala assim, ó, pronto, comprei uma casa, e você acredita nisso? Desculpa, você merece tomar um golpe. Ó, e tem outra questão aqui, né? Repara na forma como as pessoas falam. O Fabrício faz questão aqui toda vez de dizer, eu não tenho bola de cristal, tal. Desconfiar de pessoas que só ganham. Só ganham. Porque a vida nossa não é assim. Né? Exato. No mercado financeiro, se encontrar alguém que só ganha, a vida não é assim também. Não existe. Então, só tô abrindo esse parênteses porque a gente falou bastante sobre produção de conteúdo e eu acho que é importante diferenciar. Né? O que é uma boa produção de conteúdo, uma produção de conteúdo responsável e o que são aí estelionatários, que eu acho que o Fabrício usou a melhor palavra possível, que é isso mesmo, pessoas que são oportunistas, que encontram outras que querem ganhar dinheiro de uma maneira mais fácil, mais rápida, como se fosse num passe de mágica. E não existe almoço grátis. Não o existe único almoço grátis que existe é o almoço de negócios que eu apresento na TC Rádio. Que aí você pode acompanhar e é de graça. Muito bem. Ô, Fabrício, voltando aqui Claro. pra gente falar do cenário doméstico. Falamos sobre Vale e sobre o setor de mineração, que é muito demandado aqui pela nossa comunidade do TC, pela nossa audiência, mas o setor que as pessoas mais falam aqui no TC, você sabe qual é? Passa pela sua cabeça? Setor. O setor mais comentado. Todo dia tem pergunta de alguma empresa desse segmento. Calma aí que eu tô pensando qual que é o setor dos gananciosos, né? Que no fundo é o setor esse. O pessoal que é empresa que varia 10% num dia. Sei lá, é a Oi? Varejo. Varejo. Setor de varejo. A Oi às vezes varia 10, 15% num dia, você vai olhar lá 2 centavos, né? Porque a empresa tá dilacerada. 18 centavos. Agora, varejo. O pessoal comenta muito sobre o varejo, que é um setor bastante amplo também, né? Porque você tem, pelo menos aqui a gente sempre fala de varejo, desde o setor do atacarejo com açaí, até Magazine Luiza, Via, Americanas. Então é um setor muito amplo. Vamos tentar recortar esse setor aqui para focar mais em Magazine Luiza, lojas americanas, Via, antiga Via Varejo, que é dona de marcas como Ponto Frio, Casas Bahia. Esse setor em específico, esse segmento em específico, você acredita que para o ano de 2023 vai continuar sofrendo? Porque sofreu muito em 2022. Esse cenário de alta nos juros, né? E a concorrência também que chega, porque você não tinha Amazon vendendo aqui, Shopee... AliExpress, enfim, hoje você tem uma gama aí enorme de concorrência de empresas internacionais que entregam, se não com a mesma velocidade, às vezes ganham no preço. Exato. Né? Vai demorar um pouquinho mais para te entregar, só que vai vender um produto bem mais barato também. Imposto. Então você tem a concorrência e o cenário de juros alto. E aí, Fabrício? Tem alguns setores que são complexos por si só. Coisas que voam. São complexos por si só. A Embraer é uma baita de uma empresa, óbvio, né? Uma das principais produtoras de tecnologia no país. Mas o setor que ela está inserida é muito complexo. Porque tem uma crise global, para a aviação global, não tem muita encomenda de avião e cai. Ou se cair um avião da Embraer, abala a credibilidade da empresa, para de ter encomenda, enfim. É uma empresa que depende de muitas variáveis que não estão condicionadas a ela. O varejo é a mesma coisa. Ela está dependendo de variáveis, em especial a taxa de juros / economia do país, que não depende dela. Você pode ter a melhor logística, você pode ter a melhor negociação com o fornecedor, você pode ter o site mais rápido, o app multiuso, motherfucker power, só que de repente a taxa de juros está em quase 14%. Você faz o quê, né? A pessoa que parcela, né, que é o costume do brasileiro, ela tem uma noção que a parcela vai ficar mais cara. Então a parcela do micro-ondas, que era 70 pilas... Pode ser que agora esteja 180, entendeu? Porque o custo do crédito está muito caro, porque senão quem está financiando, sei lá, a própria Magalu vai lá e aplica o dinheiro no banco, ela não precisa emprestar para você. Se ela está correndo o risco de tomar um calote seu, né, de você não pagar, obviamente ela vai te cobrar um juros muito maior, que é o famoso um carnezinho gostoso, né? Que a tia Lu falou lá, coitada. Então, basicamente, é isso. O setor em si é complicado. Já tive na minha carteira, tanto Via quanto Magalu, principalmente Magalu. Acho uma baita de uma empresa. É uma empresa que eu não considero de varejo, considero de tecnologia e logística. Né? Acho que é desses dois setores, varejo é só o meio ali a qual ela tá inserida, mas para mim é uma empresa de tecnologia e logística. Para mim isso é o coração do negócio. da Magalu, sem dúvida nenhuma.
Mas é um setor complexo, um setor complicado, porque depende de muitas variáveis externas que não dependem da empresa. Por exemplo, taxa de juros altos, você não consegue fazer muita coisa. O que você vai fazer? Vai reduzir preço, mas sua margem já é mínima. E seu fornecedor muitas vezes também trabalha com uma margem já muito baixa. Então você não consegue mais espremer margem. O que você fica fazendo? Comendo caixa, colocando dinheiro da própria empresa ali para manter a operação rodando, rezando para baixar a taxa de juros para o varejo voltar a crescer. Então eu, Fabrício, não colocaria nesse momento. Mas está muito barato. Eu, nesse momento, eu só investiria porque assim, você tem que pegar sempre o começo das curvas, né? Mas no futuro provavelmente vai subir. Tudo bem, mas se ela pode subir um pouquinho aqui, eu pegar aqui essa curva para pegar esse gap, cara, não, agora a economia andando, inflação baixou pra caramba, taxa de juros vai começar a baixar rápido, opa, mudou o cenário. Mas hoje não é. Qual que é o cenário hoje? Inflação deve continuar alta ano que vem, taxa de juros alta ano que vem e provavelmente a renda fixa bombando e deve afastar o consumo, né? Deve afastar o consumo, a não ser que o governo injete muito dinheiro na economia, dá dinheiro para a população, que a gente sabe que grande parte desse dinheiro, quando o governo distribui dinheiro para a população, isso a gente viu durante a pandemia, grande parte do dinheiro não foi para a pessoa comer, foi para trocar o celular, comprar churrasco, comprar tênis. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo, vou pedir até para deixar no comentário, se não conhece, primeiro, uma pessoa que recebeu o auxílio emergencial e não precisava, conheço um monte, e que não precisava e usou o dinheiro, obviamente, só para fazer farra. Festa, celular, tudo. Todo mundo que está vendo esse vídeo pode deixar no comentário. Eu aposto que conhece pelo menos um amigo. Eu conheço gente que recebeu e não precisava. Que não precisava receber das faculdades particulares aí, que a mensalidade custa, sei lá, 3 pau. E o cara se cadastrou lá e recebeu o auxílio emergencial. E eu acho muito engraçado, que às vezes a pessoa falava assim, não, mas todo mundo tá fazendo, mas, isso não tem nada a ver, né? E a gente critica muito os nossos políticos se todo mundo a faz, crítica é com razão, porque merece, né? O Brasil, infelizmente, a política brasileira ficou com essa pecha da corrupção, mas no fim das contas, quando, às vezes, a pessoa... É nessas horas, isso é uma corrupção, né? Total. É nessas horas que a gente vê, né? Você não precisa, não pega, né? Exato. Não era uma coisa que estava ali para todo mundo. No fim das contas, a conta chega para todo mundo. E a gente vai pagar essa conta. E eu me lembro bem que o ministro Paulo Guedes falava muito sobre isso. E ele falava, olha, é um compromisso dessa geração. Não vamos deixar mais para frente para pagar as contas. Vamos sofrer agora, vamos pagar agora, tal. Como que você avalia o trabalho do ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia? Porque vejo muitas pessoas falando que foi o melhor ministro da Economia da história do Brasil. Vejo outras dizendo que o fato da pandemia ter surgido sem dúvida, atrapalhou demais o trabalho do Paulo Guedes, que teve que fazer um trabalho assistencialista, porque se muitas pessoas pegaram dinheiro e não precisavam, outras tantas realmente precisavam. Sim. O governo federal teve que fazer esse trabalho de distribuição de renda, mas que eu tenho certeza que o Paulo Guedes, quando entrou no governo, tinha muitas ideias para o país. Esse tipo de ideia não era a principal dele, fazer uma distribuição de renda. Mas ninguém cogitava uma pandemia também. Enfim, houve cenários e houve uma pandemia global que justificou uma mudança na rota do que o ministro Guedes queria para o país, do que ele pretendia fazer. Dito isso, colocado o cenário aqui à mesa, como que você avalia a gestão do Guedes? Importante a gente falar sobre isso agora na reta final do ano, dá para avaliar bem os 4 anos dele à frente do Ministério da Economia. Cara, acho que o Paulo Guedes veio com um plano e nesse plano cruzou um transatlântico que se chama pandemia e teve que mudar todos os planos, né? Porque de repente o país para, você precisa injetar dinheiro na economia para a população, tinha parte que ia morrer de fome, né? Literalmente. Então mudou tudo. Então acho que ele talvez tenha conseguido fazer 30% de tudo que ele queria. Apesar de não estar debaixo da pasta dele, por exemplo, privatização, né? Conseguimos fazer ali Eletrobras, mas queria fazer Correios, enfim, outros que talvez fizesse. Até Petrobras se cogitou ali privatizar, mas não conseguiu, né? Não teve tempo hábil, né? 2 anos ali de pandemia consumiu muito ali do governo. Então ele não conseguiu tempo hábil para fazer o que gostaria. Mas acho um baita de um ministro, né? Super bem intencionado, né? Queria fazer o país andar,
mas acho que não conseguiu tempo, né? Talvez aí mais 4 anos seria o tempo ideal para conseguir fazer o que o país precisava. Agora nós temos um novo ministro que a gente vai ter que aguardar, né? Haddad. E teve uma vez que o pessoal até ficou bravo, viu, Cezinha? Ficaram bravos comigo na TC Rádio, porque a gente colocou uma enquete, que nas transmissões ao vivo você consegue colocar no YouTube, assim, uma enquete ali no chat, né? Aham. Quem você quer para o ministro da Economia? Qual você prefere? E a gente colocou Haddad, Padilha, Meirelles e a gente colocou mais um outro nome. E aí o pessoal no chat escreve assim, por que não tem a opção do Paulo Guedes? A gente falava, porque nesse governo agora... Eu acho que quando muda o governo, o cara não quer pegar o ministro anterior. Não, né? e assim, o Lula já estava eleito, né? Quando a gente fez essa enquete. Sim. Então, assim, o nome do Guedes não foi cogitado em nenhum momento aparecer ali, ó, apoiador do presidente Bolsonaro. E tem uma ideia que não casa com a ideia do presidente eleito, do Claro. presidente Lula. Então, mas muita gente queria que o Paulo Guedes pudesse continuar, ficasse ali por mais tempo, justamente para que ele tivesse a chance de fazer o seu plano econômico sem a pandemia. Porque agora o Haddad vai pegar um país, claro, você tem a consequência da pandemia do coronavírus, mas não tem mais pandemia. Sim. Então o cenário é completamente Total. diferente, né? Outro cenário. Você citou a Eletrobras, que foi, acho que talvez talvez a menina dos olhos do Paulo Guedes, no sentido que ele conseguiu privatizar. Ele falou que ele queria fazer uma grande privatização. Houve concessões de aeroportos, de ferrovias, de portos também. O Tarcísio Gomes de Freitas, que acabou eleito governador aqui de São Paulo, ajudou nesse processo. Mas privatização de fato, a que a gente teve a maior foi a da Eletrobras. Você gosta da Eletrobras agora privatizada, olhando para uma empresa e pensando nesse investimento a médio e longo prazo, ô Fabrício? Gosto. Tenho na carteira, gosto da empresa. Falando de uma posição que você tem. Que eu tenho. Previ que seria privatizada, né? Não tinha certeza, mas pelo decorrer aí, pelo andar da carruagem, eu falei, eles vão conseguir privatizar, né? Fazer essa privatização com golden share e tal, não é? Mas você comprou antes, então. Comprei antes. Então peguei essa valorização e tudo que privatiza fica melhor. Se você me falar alguma coisa que privatizou e piorou no país, não tem. Não existe nada. É o que eu falo, não existe nada público que é melhor que o privado. Nada, nada, nada. Você pegar o metrô de São Paulo é bom, não é? Sim, é um dos melhores do mundo, né? Melhores do mundo. Mas se você pegar a linha amarela, que é privatizada, é melhor ainda, porque nem maquinista tem, né? O metrô anda ali redondo. Então é esse tipo de coisa. A privatização dificilmente piora algo estatal. Isso é no mundo inteiro, não é uma coisa do Brasil. Sempre a privatização vai funcionar melhor do que algo estatal, sempre. Agora vamos falar então de Petrobras. Porque essa chegou a ser cogitada ali a privatização. Eu lembro do ministro Adolfo Saxida, que chegou a mandar alguns estudos. Foi bem quando a pandemia realmente a gente virou a página aqui no Brasil, houve essa conversa, mas já era a reta final, a eleição já estava batendo a porta. Ainda assim, começou um burburinho nesse sentido, né? Agora, com o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, essa chance de privatização, realmente o mercado nem cogita que isso vai acontecer. No entanto, a gente vê em questão de múltiplos, quando a gente conversa com qualquer analista, que Petrobras está barata. Mas Petrobras é petróleo, mas também é Brás, é Brasil. Nesse sentido, eu não lembro, tem um autor dessa alcunha maravilhosa, Petro é petróleo, mas é Brasil também. Senão eu dava o crédito aqui, mas tem uma pessoa que falou sobre isso, eu vou lembrar o crédito. Você gosta de Petrobras ou nesse momento tá fora? Cara, eu gosto da empresa, é uma outra empresa pós-Lava Jato, não é a mesma empresa, eu considero a Petrobras a melhor das estatais. Não dá para ainda se comparar com uma empresa privada, mas de estatal é a estatal mais eficiente. Mas tem um risco governo, apesar que o estatuto dela, pós-Lava Jato, blinda ela bastante de interferências governamentais, mas não blinda 100%. Sabe que pode trocar ali o presidente, ele poder querer fazer uma nova política ali de preço, por mais que às vezes o governo também tem que compensar, né? Se não tiver pareado no preço internacional do petróleo, o governo vai ter que compensar, mas enfim. Mas tem meandros de fazer isso. Outro dia eu estava vendo até uma teoria que é a seguinte. Fabrício, Petrobras precisa aumentar o preço dos combustíveis. Falei, mas se tiver a reunião do conselho, mas se ninguém convocar a reunião, vai deixando, entendeu? Então, às vezes, você consegue ter alguns subterfúgios, né? Apesar do estatuto estar muito mais blindado contra qualquer governo, mas é um risco. É um risco. Agora, se a Petrobras continuar pagando os dividendos que
estão pagando, né? Já teve a empresa que mais pagou dividendos no mundo. Sim. Eu acho que o risco / retorno da Petrobras ainda continua valendo. Muito bem, mas você não tem posição em Petro? Tenho Petrobras na carteira. Você também está falando de uma posição que você mantém. Exato. Por enquanto você mantém. Sim, por enquanto mantenho. Muito bem. Olha, a gente falou muito aqui sobre mercado, passamos por diversos setores e conversa boa passa muito rápido. A gente já está na reta final. Então vou aproveitar para falar de 2 assuntos que eu disse que a gente ia conversar lá no começo do podcast, para você que está chegando agora nessa transmissão inédita aqui no YouTube, que é o fato de você ter subido uma montanha gigantesca e o seu livro também. Vamos começar pela montanha. Foi o Everest? Na verdade eu fui até o Base Camp, né? Ali 5.400 metros, passa para 6.000 e daí 5.000. Pô, mas 5.400 metros para cima. Quando foi isso? Foi mais ou menos 6 anos atrás. E por quê? Assim? Cara, eu sempre tive o sonho, né? Pô, tá no Everest, assim como tem o sonho de estar ali no Polo Norte, Polo Sul, né? É um sonho, né? Putz, chegar nesses lugares extremos, né? Que poucas pessoas chegaram. Nossa, isso é verdade, legal. Aí um belo dia eu abro o meu Facebook, expedição Everest de brasileiros e tal. Eu falei, cara, se isso não é um sinal de Deus, o que é? E não era, né? Era simplesmente o algoritmo que ouve tudo que a gente fala. Mas tudo bem, mas eu incorporei aquilo como uma verdade e falei, vambora pro Everest, né? Vamos fazer a mala pro Everest. Nem estudei muito, comprei as roupinhas que precisava e falei, vamos sentar o pau pro Everest. E aí você desce em Lukla, que é o aeroporto mais perigoso do mundo, já viu? Que é numa montanha em aclive, assim, a pista termina numa montanha mesmo. Nossa, não... Pra descer, você vira o aviãozinho, tal, uma descida, e você vai no precipício e bora. Que Chama Lukla. Legal pra caramba. Aí você desce em Lukla e você caminha, né? Vai parando, tal, 70 quilômetros até chegar no Everest pelo Himalaia. Então, passando por pontes, em cima de rio. Legal pra quem gosta de aventura, uma baita de uma trip. E aí, eu acabei indo, né? Mas tem que ter uma preparação física também. Você tem que ter um mínimo. Tanto é que, assim, metade do grupo não chegou até o Everest. Seja porque passou mal de altitude, né? Que judia do corpo. Não é que você fica sem ar, mas você fica com muita dor de cabeça, muito enjoo, você fica mal. Teve um até que teve que voltar para o hospital lá em Katmandu. E outros não chegaram por questões físicas mesmo, porque cansa, né? Todo dia, pauleira. Então tem que ser pra quem gosta. Mas eu gosto, principalmente dessa questão de vencer o desafio, né? Mas você treina, assim? Porque você falou que jogou bola também. Joguei bola, me cuido. Então faço o que tá ao meu alcance, né? Pra também não ficar lá sedentáriozão. Vou pro Everest lá igual um Tonho da Lua, que você né? falou isso. Não dá, né? Pô, eu chego lá, tem que dar uma treinadinha, pelo menos de resistência física. Boa. Mas pra quem gosta, uma baita de uma trip. Imagina a trilha, assim, o percurso todo, o caminho. Bonito pra caramba. É a galera que vai também, good vibes do caramba, sabe? Todo mundo ali junto, ali, vambora, dando incentivo pro outro, não para. Apesar que alguns não aguentaram chegar até o final. Mas baita de aquela trip que você vai lembrar quando você tiver 80 anos de idade. Fala, cara, eu tive no Everest, vou te contar como é que foi. Uma baita de uma trip. Você pensou em desistir em algum momento? Não. Nunca passou pela sua cabeça? Não. Everest, não. Cheguei e falei, vambora. Eu passei mal. Teve um dia numa cidade lá que eu passei muito mal, assim, sabe? Enjoo, dor de cabeça. Não é que eu pensei em desistir, mas eu falei, talvez eu não consiga ir, né? Tipo, não dá mesmo, né? Aí deu uma melhoradinha, sentamos o pau. E sabe uma coisa que ajuda bastante na caminhada? Olha que doideira. Sabe aqueles bastõezinhos? Sim. Parece uma frescura. Não serve pra nada isso daí, né? Uma bengalinha e tal. Isso daí ajuda pra caramba. Sério? Mas ó, tipo, apoio no corpo. Você vai, você distribui a força, né? Você distribui o peso. Então, os bastões, né, que chamam, né? Os bastões de caminhada ajuda pra caramba. Pô, bastãozinho. Não é por acaso que toda vez a gente vê isso, né? São imagens comuns quando a gente assiste um documentário, ou a gente vê foto de quem costuma fazer muita trilha, ter esse bastão. Então, real, não é uma frescura, não é pra ficar bonito na foto, não. Tem uma função importante. Função importante, importantíssima. Você chegou a gravar vídeo lá? Pro canal? Não tinha ainda o canal. Ah, você não tinha o canal ainda. Senão, com certeza eu gravaria. Imagina. Óbvio, mas eu fui gravando o vídeo que ficou o vídeo da trip, né? Ah, legal. Então, com a GoPro ali, fui filmando tudo, depois saiu um puta vídeo legal, assim, com toda a nossa trip, passando por todos os lugares, a gente chegando, comemorando, né? Lá no deve ser emocionante camp, pra caramba. Emocionante. Nevando, né? Quando a gente chegou nevando, foi Pra quem gosta de aventura, é uma baita de uma trip. E não é cara. Porque Katmandu, todos aqueles países do Sudeste Asiático, eles são baratos.
Então não é uma trip cara, sabe? Pra ser ir do outro lado do mundo, não é uma trip cara. Então, pra quem gosta de aventura, vale muito a pena. E o pessoal não sabe, né? Porque a gente fala muito de chegar até o Everest, mas depois a volta é de helicóptero, então é muito tranquilo. A volta é de boa, né? Não, vou. Porque o pessoal fala só da chegada, mas tem a volta, Tem a né? volta, É tem a toda a volta. caminhada Pior de novo, que eu né? tentei voltar de helicóptero, né? Ah, é? Porque eu adoro voar e tal. Eu falei, meu, vamos voltar, é um amigo. Aí a gente ficou sozinho no Everest, esperando o helicóptero. No dia seguinte não tinha teto. Aí teve que voltar eu e ele andando, né, no meio, sozinho, sem guia, sem nada. Aí a gente conseguiu achar um guia que o cara veio com chinelo Rider, o cara calçava, sei lá, 38, veio com chinelo Rider 44. Aí tropeçou, caiu com a nossa mala, né, porque eles levam a mala aqui na testa, assim, tipo a alça na testa. Aí eu falei pro meu amigo, Gabriel, vambora, cara, porque se a gente ficar com esse cara aqui, a gente vai correr risco de vida, a gente vai passar a noite aqui. Então vamos sentar o pau sozinho mesmo, a gente vai aqui com o Google Maps e vambora. E fomos sozinho voltando do Everest até chegar no aeroporto de Lukla. Nossa! Baita trip. Mas dá pra fazer o percurso em um dia só? Não, são, sei lá, quantos dias? Sei, são 4 pra chegar e mais 4 pra voltar, um negócio tudo bem. assim. Tem uma semaninha aí, um pouquinho mais de uma semana. Uma semaninha e rezar pro aeroporto estar aberto pra você ir embora. Boa. Pô, acho que deve ser uma experiência que você falou mesmo inesquecível. Eu já Baita gostei de trip. ouvir aqui, imagina viver tudo isso. E pra gente fechar, o seu livro, né? É isso, falei, achei o nome muito bom, de Endividado a Bilionário. Você tá falando sobre você mesmo ou você tá dizendo assim para o que as pessoas devem fazer, os passos que elas devem seguir para sair do endividamento e começar a conseguir guardar dinheiro, ou é um pouco das duas coisas? É, um pouco das duas coisas. Na verdade, por que chama de endividado a bilionário? Porque o primeiro curso nosso foi sem dívidas de 7 dias, como sair das dívidas, se programar, enfim, renegociar, etc. E o outro, né, e o outro porquê, vamos dizer assim, é porque o nome do canal é 1 bilhão, então é de endividado a bilionário. E ali eu conto toda a minha trajetória de vida e dando insights sobre investimentos. Cara, olha o que eu fiz aqui, olha quando eu fui empreender, olha quando eu guardei, olha quando eu peguei sócio, olha quando eu fiz isso, olha quando o canal fui ousado, lotei o carro de dólar na Paulista, enfim, sabe? Fui contando todas essas coisas pra pessoa pegar realmente, não ser um livro, legal sua história, e eu faço o que com isso? Não. Pô, legal sua história, pô, tem um monte de coisa aqui que eu consigo utilizar na minha. Se deu certo com você, tem grande chance de dar certo comigo. Então, foi nesse sentido que eu escrevi, assim, um negócio provocativo mesmo. E para quem quiser ter acesso ao livro, que eventualmente ainda não tenha lido o material, tá disponível ainda nas plataformas digitais, dá para comprar. Exatamente, dá para comprar aí, tá em todas as livrarias, dá um Google de endividado a bilionário, você compra, chega na sua casinha aí, simples e fácil. Boa! Para quem gostou da nossa conversa, tenho certeza que é 100% das pessoas, tá acompanhando a gente até agora e quer te seguir também, Fabrício. O seu nome é Fabrício com Z, né? Isso. Então, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Orkut, Tinder, tudo. Tá lá. 1 bilhão, número 1 bilhão, educação financeira, você encontra a gente em tudo. Muito bem. Ou se você der um Google aí também, Fabrício Guerato, você vai encontrar o cara que é sensacional. Ô Fabrício, quero te agradecer, espero que você tenha curtido a conversa. Demais, obrigado pelo convite, tanto né? como eu curti. Fazia tempo que eu não voltava aqui, né? Pô, vamos marcar mais vezes. Fechado, tamo junto. Excelente ano pra você, pra toda a sua família, essa Pra reta você final também. de 2022 e muito sucesso no ano que vem. Pra você também, tamo junto. Boa, quero agradecer demais aqui toda a equipe técnica que ao longo de 2022 ajudou demais esse produto ir ao ar. Não teria acontecido sem toda a galera que tá aqui nos bastidores, que trabalham bastante, que editam o nosso conteúdo, que pensam aí nos motions com tanto carinho pra gente entregar esse produto pra você. O agradecimento especial é sempre ao investidor, à investidora, ao empreendedor, à empreendedora que nos acompanha aqui. Você que gosta de economia, que está entendendo mais e melhor sobre esse mundo do mercado financeiro. Obrigado por dividir com a gente aqui o seu tempo, por ficar nos nossos conteúdos. Aproveito aí para pedir o seu like nessa transmissão, a nossa última transmissão inédita de 2022. Deixa aí o joinha, você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal também. Para você que nos ouve pelo Spotify, classifique o nosso podcast com 5 estrelas, pega esse link e manda aí no seu grupo de WhatsApp favorito. A gente volta a se falar de maneira inédita no ano que vem, em meados de janeiro, ali na segunda semana de janeiro, já vai ter mais um conteúdo inédito. Desejo a você, aos seus familiares, às pessoas que você ama, um excelente fim de 2022 e muita, muita prosperidade e sucesso no ano que vem. Estamos juntos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.